O coletivo ele surgiu inicialmente com mulheres de Eunápolis e mulheres de Porto Seguro, que nos reunimos para estar debatendo situações, relacionadas à opressão do machismo contra as mulheres. Com o passar do tempo, percebemos que deveríamos focar em pautas específicas de Eunápolis e nos reunimos e hoje nós formamos o coletivo feminista Flores de Dandara. A paz do mundo começa em casa, basta de violência doméstica. O que são coletivos feministas? Qual a importância para a mulher e para a sociedade? Nós somos o coletivo feminista Flores de Dandara. Nós nos reunimos e nos auto-organizamos aqui na cidade de Eunápolis. E aí a gente precisa falar um pouco sobre o que é ser um coletivo feminista, né? O que é ser feminista? A região Nordeste registra 83% dos casos de violência doméstica no Brasil. Muitas pessoas têm uma ideia equivocada do que é feminismo. O feminismo basicamente é a luta por igualdade entre mulheres e homens. O que a gente luta de verdade todos os dias é para que mulheres e homens sejam tratadas de forma igual. Estupro é crime. A culpa nunca é da mulher. Então as nossas pautas, elas centram diretamente na vida da mulher. Então nós lutamos em relação à diminuição da violência doméstica, da violência sexual. A gente teve agora, no último ano, um aumento estrondoso dos estupros coletivos, né? E de que forma isso vem impactando diretamente na vida das meninas, das comunidades mais periféricas e das cidades. De que forma a gente consegue transformar a vítima em culpada. E muitas vezes quando acontece esse tipo de violência, a gente pergunta, mas onde é que ela estava? Que horas que ela estava andando na rua? Com que roupa que ela estava? Então a gente percebe que o nosso comportamento é sempre voltar para culpar a vítima, de centrar a situação na vítima e não no culpado, né? Porque o único culpado pelo estupro não é a roupa, não é o lugar, é o estuprador. A cada 3 horas, uma mulher sofre abuso sexual no Brasil. E aí a gente vê por que as mulheres ainda têm autonomia, as mulheres que trabalham fora de casa, porque essas mulheres ainda apanham de seus companheiros e as filhas que acompanham as mães apanhando não conseguem romper com esse ciclo de violência e acaba também tendo relacionamento abusivo, né? Então isso tem acontecido desde a adolescência. Então as meninas cada vez mais novas têm se envolvido em relacionamentos abusivos e não conseguem transpor isso, né? Não consegue ter forças para sair disso, né? Então o nosso objetivo enquanto coletivo é a gente buscar o empoderamento dessa mulher, o nosso empoderamento no sentido da gente entender a violência que a gente sofre, que é uma violência específica pelo fato de sermos mulheres. A cada 1h30, uma mulher é assassinada no Brasil. As ações do coletivo, de todas as formas, eu acredito que são muito importantes e elas compactuam para um empoderamento da cidade de uma maneira geral. Mas na minha vida pessoal, o Sarau me ajudou muito a compreender algumas questões do feminismo mesmo e me mostraram que algumas ideias que eu tinha sobre o feminismo não eram verdadeiras e as ações do Flores vêm mostrando mesmo para a sociedade o que é o feminismo de verdade, que não são as ideias de senso comum que muitas vezes a gente escuta, que a gente ouve e acaba afastando muitas mulheres de conviver com isso, que é o feminismo, que é essa luta pela igualdade, pelo respeito, pela compreensão do seu próprio valor. Hoje eu me sinto muito mais valorosa como pessoa, assim, tenho muito mais valor para mim e para a sociedade, porque hoje eu sei quem eu sou e isso eu devo muito ao coletivo Flores de Dandara e às ações. Mudar a vida das mulheres para mudar o mundo para mudar a vida das mulheres. O coletivo para mim, o Flores de Dandara, é muito importante, pois eu me sinto acolhida. Depois que eu comecei a participar do movimento, eu me sinto uma mulher mais empoderada, mais forte como mãe, como mulher. Eu tenho muito orgulho de ser quem sou hoje, coisa que a sociedade impõe como vergonha, por ser uma mulher negra, da periferia, mãe, sozinha. E hoje eu tenho muito orgulho de falar isso. Diante disso, eu tenho orgulho de contar minha história, minha luta. Não é amor se você chora mais do que sorri. Fale um pouco da sua vivência enquanto mulher negra na sociedade. As mulheres ainda ganham 30% a menos que os homens trabalhando na mesma função. Eu
nasci em Eunápolis, tenho 23 anos que moro aqui e sou oriunda de um bairro periférico, considerado um bairro periférico na cidade de Eunápolis, que a maioria da população é negra. E a gente precisa fazer algumas reflexões. Eu entrei na universidade em 2011 e a partir de 2011 eu comecei a pensar e a me envolver nos movimentos estudantis. Só que daí eu vi a necessidade de não só militar perante o movimento estudantil, mas ter contato com algumas pessoas que militam pela esquerda. Mas eu não participava de nenhum grupo organizado dentro do município de Eunápolis. No início desse ano, eu estive participando de uma ação no IFBA, que tinha como proposta discutir a atual conjuntura política do país. Dentro desse evento, teve a participação desses palestrantes que falaram muito sobre o que estava vivendo dentro do país, nessa perspectiva política, e depois abriu para o debate. Quando abriu para o debate, um homem que se autodeclarou como branco, ele me chamou até a frente do auditório, por ser mulher e por ser mulher negra, me pedindo para ajudar ele dentro de uma fala. Só que dentro dessa perspectiva ele não ficou só aí, ele resolveu me utilizar para fazer uma violência contra as mulheres e contra a mulher negra. Ele lançou a seguinte pergunta para o auditório: como que o auditório reagiria se ele dissesse que eu, comparado a ele branco, sou o que é mais próximo do reino animal? Violência contra a mulher não tem desculpa, tem lei. E dentro dessa fala, ele não colocou como se fosse uma fala dele. Ele citou um teórico do século XIX, Karl Marx, dizendo que aquela foi uma fala de Karl Marx e lançou a pergunta novamente para o auditório. O problema é que ele lançou a pergunta e não ficou no auditório para escutar o debate. Ele simplesmente saiu. E o crime não parou aí dentro do auditório. Ele resolveu gravar, a fala foi toda gravada e depois lançaram na internet dentro de uma página chamada Ordem Dourada do Brasil. Então esse vídeo ele trouxe uma grande repercussão e gerou outros comentários. E um desses outros comentários foi feito por esse mesmo homem que disse que o silêncio foi tão grande que deu para ouvir o abrir do zip na última cadeira do auditório e que ninguém falou nada, os palestrantes não falaram nada e a garota negra ficou na frente com cara de macaco. Seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. Então, dentro de toda essa discussão, ele me expôs e aquilo foi um crime, e é isso que a gente precisa discutir. E o que é o crime de racismo e o que é o crime de racismo pensando na perspectiva de Eunápolis. Eunápolis é uma cidade que está situada no extremo sul da Bahia. E que extremo sul é esse? Porque o fluxo de imigrantes na cidade é muito forte e isso acabou formando essa identidade dos eunapolitanos. Mas que identidade é essa? E uma identidade muito frágil também, pensando na perspectiva de quem são os moradores. O aumento de proteções vem muito grande dentro de Eunápolis e o pensamento conservador vem com todas essas perspectivas. Então pensar o machismo dentro dessa perspectiva conservador, pensar o que é a mulher e qual é o papel da mulher dentro desse município de Eunápolis é muito complicado. Então eu faço o curso de História que nos faz refletir um pouco sobre todas essas questões, mas dentro disso, dentro dessas discussões teóricas e como eu me senti acolhida nesse momento, dentro desse crime de violência, pelos movimentos sociais, pelos coletivos e por algumas pessoas que viam e faziam esses debates comigo, eu vi a necessidade também de entrar e fazer uma formação e entender o que era militar em conjunto e vi no coletivo feminista Flores de Dandara a possibilidade de trazer essa militância e de me entender melhor ainda enquanto mulher negra e militar dentro dessa perspectiva. Em briga de marido e mulher, nós temos que meter a colher. Homem que bate mulher violenta a família inteira. Nas curvas da mulher só se curva quem ela quer.